Vocês conhecem o pastor Donias? Deixa eu apresentar para vocês. Aliás, eu vou poupar o pastor ficar muito em pé tanto tempo, né? Então eu vou falar daqui, eu não sei que o senhor quer vir ficar do meu lado aqui? O pastor Donias, ele é pai do pastor Donias Júnior, tinha que ser, né? Porque, né? E o pastor Donias Júnior foi pastor da terceira igreja batista São Mateus, hoje ele é pastor da segunda igreja batista de Campos, né? Está só subindo, terceira, segunda, agora a próxima é a primeira, né? E ele pastor da segunda igreja batista lá de Campos, a igreja que eu fui muitas vezes, lá tive presente em vários congressos de adoração lá, e Fernandinho veio de lá, enfim, e ele está pastoreando lá, pastor Donias, nossos queridos, todos conhecem o pastor Donias aqui, ministrando. E o pastor Donias pai, porque tem um pai e tem um filho, só faltou o Adonias. Todo mundo faz essa piada, né? Não vou fazer essa não. E aí, irmãos, ontem nós estávamos numa conferência de avivamento, até tivemos algumas ovelhas presentes, né? Estava lá a nossa querida Natasha, o nosso querido Diogo, estava também a Jéssica e o Robério, o nosso doutor Robério, e a gente sempre ouve aquela frase que a gente diz em todo lugar, né? A unção que a gente respeita é a unção que a gente vai ter. E a verdade é que o pastor Donias, por mim e pela minha esposa, pela nossa família e por esta igreja que ainda está conhecendo, né, a oportunidade, também é muito amado, muito querido. O pastor Donias chegou a São Mateus há quantos anos, pastor? Deve ter o quê? Uns 9 anos, né? E quando o pastor Donias chegou, nós nos aproximamos, ele veio lá do Rio de Janeiro, né? São João do Meriti, isso mesmo, acertei? E um homem assim, vivido mesmo no ministério, um homem que trabalha com uma visão de Deus, e desde que ele chegou, irmãos, ele tem sido assim um instrumento que Deus tem usado para facilitar a caminhada, e por meio das mãos desse homem de Deus, a minha esposa, a pastora Mara, foi ordenada, né, minha esposa, o pastor Alain foi ordenado pastor, por meio das mãos desse homem, o pastor Bruno foi ordenado pastor, o pastor Rômulo, está aí? Está presente aí? Foi ordenado pastor, o pastor Eliseu foi ordenado pastor. Hoje, pastor Bruno pastoreia um núcleo em Bela Vista, pastor Eliseu pastoreia um núcleo em Sobradinho, pastor Romo pastoreia os jovens, pastora Mara é a pastora, né, a pastora principal aqui do meu lado, né, junto comigo, nós pastoreamos juntos a Palavra Poder. O pastor Alain pastoreia um núcleo em Santa Maria, né? Então a gente vê assim que por meio das mãos desse homem, muitos aqui alcançaram o propósito. Esqueci do pastor Amon, perdão, pastor Amon foi ordenado pastor, aquele pastor gigante que nós temos aqui, né? Ele foi ordenado pastor e pastoreia um núcleo na cidade de Pinheiros. Então veja, Deus usou a vida do pastor Adonias para projetar também esses homens para o propósito e essa mulher para o propósito deles. Então por isso, irmãos, ele está prestes a ir para Campos, também está prestes a fazer uma cirurgia que ele precisa fazer. Ele estaria conosco domingo passado, não foi possível, né? E ele está aqui nessa noite. E essa coisa de, depois que a pessoa parte, a gente lembra, eu não sou muito fã disso. Eu sempre digo flores hoje, não no velório, porque a gente tem que honrar alguém enquanto está vivo, não é verdade? E eu o convidei, irmãos, porque eu quero sentar e ouvir a palavra de Deus pregada pela boca desse homem. E eu queria que a igreja recebesse esse homem de pé, com honras, como ele é um homem de Deus nesse lugar, amém? Por favor, pastor. O homem que já correu bastante, e como diz aquele louvor, agora caminha lento, né? Louvor do Altemar Dutra, não é da minha época não, da época do pastor, né? Alguns lembraram, chegaram a correr uma lágrima aí, alguém que lembrou, né? Eu pensei em andar de calça curta nessa época. Eu queria que você estendesse sua mão para cá, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor pela vida deste homem, obrigado por trazê-lo a nós em segurança, obrigado pelas pessoas que vieram com ele, que demonstram amor pela vida dele e o respeitam pelo que ele é. E eu te louvo, Deus, pela rica oportunidade, não só eu, mas toda esta igreja e todas as pessoas que agora estão nos acompanhando através da internet, do canal da nossa igreja, todas as pessoas vão ouvir a palavra do Senhor pela boca deste homem. Senhor, nós estamos com muita expectativa naquilo que o Senhor vai fazer. Nós reconhecemos que o pastor Donias é um homem bendito, porque ele vem em nome do Senhor. Use-o poderosamente e que a força do Senhor se manifeste nele nesta noite, para a glória do teu nome, para a alegria dos teus filhos. Oramos no poder de Jesus, amém e amém, Jesus, amém. Meu Deus do céu, eu que tinha que ajoelhar. Boa noite,
Pensa no homem que amo, irmãos. Pensa no homem que eu amo, viu? Nós vamos levar ele para jantar depois, jantar de honra, viu? A Deus toda honra e toda glória, né? Pastorzão, fique à vontade. Pode se assentar, querido. Fique à vontade, pastor. Use o tempo que o senhor precisar, viu? Deixa Deus te usar. Te amo. Graça e paz, meus irmãos. Você está feliz com Jesus? Se você vê alguém cochilando, porque eu pretendo falar normalmente 1 hora, mas o que passa disso é o Espírito Santo que direciona. Mas se você vê alguém cochilando, eu vou falar assim: estão comigo? Quando eu falar estão comigo, para acordar aquele que está dormindo, você vai fazer assim, ó. Ok? Então tudo bem. Estão comigo? Glória a Deus. Queridos, como o pastor Rodrigo disse, eu sou Adonias da Silva, filho de Natanael da Silva, Zaida do Nascimento Silva, casado com Ivete Cruz da Silva. Essa menina que está ali, você pode ficar em pé? Ela não gosta de ficar em pé. Desse consórcio, o Senhor nos deu 2 filhos. Um, aos 9 anos, o Senhor para si tomou. E o outro, na época, estava com 3 anos, hoje é pastor na 2ª Igreja Batista em Campos. E eu louvo a Deus, meus irmãos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. No próximo janeiro de 2021, se até lá chegarmos, nós estaremos celebrando 48 anos de vida conjugal. Meus irmãos, ao longo desses anos, muitas foram as lutas, mas também grandes foram as vitórias. Eu louvo a Deus pela tua vida. Você que é casado, você que pretende se casar, você que está namorando, leve a coisa séria. Leve a coisa séria. Porque Deus tem algo muito grande a realizar ainda na sua vida, durante essa peregrinação terrena. Ao longo desses anos, nós passamos por diversas experiências, como ainda vivemos experiências de saúde nos dias de hoje. Eu agradeço a Deus, meus irmãos, pela esposa que Ele me deu. E ela tem lutado comigo desde 2003, quando numa reunião bonita como essa, de repente, comecei a sentir um mal-estar e fui acometido de um infarto. Dali, hospital. No hospital, peito aberto. Depois de fechado, 3 dias no CTI. E nesse 3º dia, ela foi para a enfermaria para me aguardar. Mas chegou a um momento quando me desentubaram para mandar para a enfermaria. Segundo dizem, eu saí da linha do tempo. O povo orou, o Senhor atendeu, ouviu e atendeu, e eu voltei. Eu voltei. Meus irmãos, como esta mulher, ela não sofreu nem tem sofrido, mas como ela tem agradecido a Deus conosco. Porque nada acontece em nossa vida se não houver a permissividade do Senhor. Passados 5 anos, Adonias, pensando que estava tudo bem, de repente, um segundo infarto. Esse segundo infarto, os médicos descobriram que
havia 2 erros na minha cirurgia. E naquele ano de 2003, era para eu ter saído da mesa cirúrgica direto para a sepultura. Mas nós entendemos que Deus tinha algo muito grande ainda a realizar na nossa vida. E precisei fazer mais 3 cirurgias. Como foi gostoso fazer estas 3 cirurgias. Alguém disse: pastor, o senhor é louco, como é que o senhor disse que foi tão gostoso? A minha resposta foi tão simples. O irmão orou? Orei. Deus atendeu e me trouxe de volta. Queridos, eu glorifico ao Senhor. Hoje nós estamos com 72 anos. Minha esposa também, 72 anos. Bem vividos na presença do Senhor. E nós ainda queremos mais. Queremos mais. Queremos mais. Porque quando nós falamos no nome de Jesus, nós sabemos que não existe outro Deus além do que já está posto. Não há Deus maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é maior que todos os deuses. E nós ainda queremos chegar aos 172 anos para continuar servindo ao Senhor. Amém. E passou esse período, essa fase, veio agora novembro de 2019. Ai, 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 né? A neta, uma das netas disse: vovô e vovó, eu vou completar 15 anos de idade, mas eu não quero festa. Eu gostaria que vocês estivessem almoçando comigo. E assim nós fizemos. E naquele memorável dia de 11 de novembro de 2019, esta menina, ao entrar no carro, ela sentiu algo de estranho e, de repente, houve um estalo no joelho direito, tíbia e perônio ali se conflitaram. E saímos às 2 horas da casa da neta para ir para casa. Nós fomos direto para o Hospital Roberto Silvares. E ficamos lá até virar o dia seguinte. No dia seguinte que o filho soube que nós estávamos nesta situação. De lá para cá ela vem num tratamento. E eu pedindo o povo de Deus para orar, e Deus tem atendido. Como Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Porque a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. E entrou num tratamento e começou a andar apoiada numa bengala. E eu sempre, no meu silêncio, na calada da noite, consultando ao Senhor. Não por quê, mas para quê, Senhor? E Deus havia me dito que ela deixaria a bengala. Fez 3 aplicações na coluna. E na segunda aplicação, ela já entrou no consultório do médico sem a bengala. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor? Como é gostoso, irmãos, nós estamos experimentando a vontade do Senhor. Como é gostoso nós vivermos na dependência do Senhor. Como é gostoso nós sermos provados pelo Senhor. Eu gosto muito daquele texto do Evangelho ou melhor, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 1. Como é que começa mesmo, irmãos? Como é que começa? Eu esqueci. Velho esquece logo. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o segundo verso, lá no finalzinho, é que me chama mais atenção. Que devemos não nos conformar com as coisas deste mundo, mas que
sejamos transformados. E assim nós estaremos experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essas têm sido as lutas, e com elas vêm as vitórias. Quando foi agora neste ano, muito obrigado. Quando foi agora neste ano, nós experimentamos também alguma coisa muito forte. Estávamos preparando para tomar o nosso café e, enquanto eu estava à mesa aguardando ela chegar, ela falou assim: eu vou à cozinha pegar uma água para tomar o meu remédio. E fui. De repente, eu ouço um barulho. Bum! Teve uma tontura e caiu lá na cozinha. Agora sim eu apresento a Márcia, essa que está aqui ao lado. Fica em pé, Márcia. Ela mora embaixo. Pela manhã cedinho ela ouviu o barulho e subiu. O outro que mora em cima ouviu o barulho e desceu. E foram nos ajudar. Impressionante, irmãos, que ali a gente começou a sentir verdadeiramente a presença do Senhor. Como Deus estava falando ao meu coração algo que só eu entendia. Só eu. Mistério mesmo. Se você não crê em mistério, dom de línguas, mas eu creio. Deus estava falando algo comigo. E quando nós a levantamos, sentamos, não vimos nada. Isso foi num domingo pela manhã. E na terça-feira à noite, quase noite, de repente, eu olho para o pé dela, falei: Ivete, teu dedo está preto. Meus irmãos, estava necrosando. E agora? Vamos no Silvários? Não, pastor, não leva ela no Silvários, não. A pandemia está no auge. Vamos na maternidade? Também não. Então vamos onde? Aí ligamos para o filho em Campos, doutor Leandro. Conversando com ele, pediu para mandar uma foto. E nesta foto, ele me retorna: pastor, eu preciso que o senhor faça esses exames assim, 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 amanhã. E na sexta-feira, isso já, fazer o exame já na quinta. E na sexta-feira eu quero o senhor aqui às 4 horas da tarde. Se eu falar baixinho para o senhor, já falei para o seu filho, o procedimento aí é amputação. Irmãos, fique tranquilo, fique tranquilo. Deus apenas disse ao Senhor: Senhor, entre namoro, noivado e casamento, já passamos de 50 anos. O Senhor vai me permitir terminar os nossos dias vendo a minha esposa com o pé mutilado? Irmãos, é forte, é muito forte. E ali, pastor Rodrigo, pegamos o resultado à noite de quinta-feira, na sexta-feira nós partimos para Campos. Ela não sabia que o procedimento seria amputação. E eu fui para Campos. Antes de sair, fui ao banheiro checar minha PA. Eu sabia onde estava. Não era menos do que 22. Mas fomos. Estrada com muito movimento.
E ao chegar depois de Iconha, ela sentiu um mau cheiro dentro do carro. Foi isso? Eu estava sentindo também um mau cheiro horrível. Mas eu dirigindo, olhando aqui e aqui. Como diz na gíria no Rio de Janeiro, um olho no padre, outro na missa. Um olho no padre, outro na missa. E, de repente, aquele dedo que estava bem grosso, bem gordinho, preto, ele estourou. E saiu aquele líquido insuportável. Mas, meus irmãos, Deus, ele é tremendo. Deus é tremendo. A minha mente vinha sempre aquele texto do Senhor Jesus: o que eu faço agora tu não sabes, mas saberás depois. Enfim, chegamos no hospital. Ao chegar no hospital, falei: doutor, estourou aí, saiu uma porção de água quase mineral, mas e um mau cheiro. Aí ele virou para mim, para ela, para o filho, pastor Júnior, disse: olha, graças a Deus o quadro mudou, porque seria amputação. Irmãos, eu ali me transformei num verdadeiro petenca. Sabe o que é penteca? Pentecostal. É que eu tinha que respeitar o ambiente ali, mas dava vontade de pular, dava vontade de gritar, dava vontade de fazer tudo, virar cambalhota. E eu comecei a segurar a minha língua. Para respeitar aquele ambiente. Mas eu disse: assim que eu chegar lá na casa do filho, eu vou ao banheiro liberar essa língua. Ah, irmãos, como Deus falou ao meu coração. Ele conseguiu fazer com que ela não sentisse nada, sem anestesia, sem nada, e arrancou aquilo todo que estava ali a sangue frio. O dedo ficou em carne viva. Fez diversos procedimentos. Nesses procedimentos, no final ele disse: olha, pastor, daqui para frente vamos somente fazendo curativo, porque a coisa mudou. E eu glorifiquei ao Senhor. E de lá para cá, ficamos 12 dias lá, viemos embora, e até há poucos dias eu estava fazendo o curativo dela. E, no entanto, eu glorifico a Deus porque o pé dela já está a 100%. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não parou por aí, não? Pastor Ibara, não parou por aí, não? Isso foi no dia 18 ou 17 de junho. Mas, no dia também 18 de julho, eu fui ao mercado fazer compras. Aí ela cismou de querer ir, porque no dia 20 as netas estariam em nossa casa. E ela gosta sempre de comprar coisas para as netas. E foi. Irmãos, fizemos uma compra muito bonita. Como pobre de capricho, fizemos uma compra muito bonita. Encontramos alguns irmãos no supermercado, conversamos, compartilhamos sobre a graça de Deus. E o que aconteceu? Nos despedimos. Eu disse: Ivete, vamos nesse caixa aqui que está vazio. E ela estava mais ou menos uma distância assim da caixa, aqui, 1 metro. E quando ela virou para mim, ela já virou: estou tonta, estou tonta, estou tonta. Quando eu senti que ia cair, eu me joguei no chão, para ela cair em cima de mim. Mas a coisa foi tão violenta. Já viu um poste caindo? E assim aconteceu. Aí ali foi o pior, abriu a cabeça. O pessoal lá do supermercado nos ajudando, uns me abraçando, me tranquilizando. E eu senti que a minha pressão também foi lá em cima. Nesse dia foi a 27. E ali nos ajudaram.
o que eu achei muito, muito, muito importante da presença de Deus foi que, em menos de 5 minutos, os bombeiros chegaram. E ali retiraram ela daquela situação, mas eu estava segurando-a com a mão assim, nessa posição mesmo, para tirar a cabeça dela do chão, mas o que me deixava nervoso é sentir aquela caloria do sangue descendo direto na palma da minha mão e saindo fazendo um rio, e aquele sangue coalhado. E aquele supermercado não mediu nenhum sacrifício, era funcionário, era clientes, todos nos ajudando. E, no entanto, fomos para a casa de saúde, para o Hospital Silvares. E ali fez-se um exame, tudo bem, mas ela começou a sentir tonturas e fomos descobrir que o problema começou uma forte labirintite. E com a queda, o labirinto abriu, os cristalinos saíram, se deslocaram. E hoje ela está sem equilíbrio. Mas eu louvo a Deus, meus irmãos, porque o Senhor nos acorda pela madrugada quando ela precisa de levantar. Eu sei que Ele nos uniu mais e mais, porque hoje eu estou cantando, irmãos, pastores, aquela música que eu cantei no casamento. Onde quer que tu fores, irei também. Onde quer que pousares, ali pousarei. E eu louvo a Deus mesmo. E eu compartilhei isto, irmãos, porque eu sei que nesta igreja aqui tem alguns irmãos que falam comigo pelo WhatsApp e eles têm orado. Eles oraram, continuam orando. Eu queria que vocês continuassem orando conosco. E hoje, por causa da situação, nós tomamos a decisão de retornar para o Rio de Janeiro, porque o familiar mais próximo está acho que 8 horas de São Mateus a Campos, e outros a 10 horas, e da parte dela 10 horas, da minha parte está a quase 23 horas, mas em tudo dai graças. Eu trago um abraço da terceira igreja. Pastor Daniel pediu para dar um abraço aos irmãos. Trago um abraço de nossa família. Está me acompanhando o Juninho e a Sabrina. Esse casal é um casal que nós aprendemos a amar no dia que Juninho entrou na igreja pela primeira vez. E declarou que deixaria tudo que ele fazia neste mundo. Ganhava muito dinheiro, servia a Satanás, cantava para o diabo e passou a cantar para Jesus. Juninho e Sabrina têm sido uma bênção em nossas vidas. E, pastor Rodrigo, eu os adotei como filhos. Adotei como filhos. E hoje, por isso que hoje ele está até vestido de pastor. Aí, vestido de pastor, viu? Maestro. E eu queria pedir permissão, irmão, para que o Juninho pudesse apresentar uma canção. Eu vou ler o texto. Eu vou estar compartilhando com os irmãos sobre Elias, o mensageiro da fé. Elias tem sido um exemplo de vida para a minha vida. Elias tem sido um exemplo de fé. Elias tem sido algo sensacional na minha vida pelas experiências que esse homem teve com Deus. Um homem que foi alimentado por aves, depois o Senhor o determinou para que ele pudesse ser alimentado por uma viúva, como é constrangedor, né? Mas, no final, quando ele pede a morte, ele recebe a visita de um anjo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te visitar nesta noite. Porque este lugar está incendiado. E eu sinto que algo de bom vai acontecer.
Jesus está aqui e eu estou sentindo o seu poder para o seu nome exaltar, sua voz escutar falando ao meu e ao teu coração. E é por isso que eu sinto que algo de bom vai acontecer para mim e para você. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Quem sabe pode cantar. Na cidade do nosso Deus, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos o melhor coral que eu já ouvi, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso já prostramos, queremos e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em espírito, em verdade, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso Rei dos Reis, oh, 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 e Senhor, te entregamos o quê? Pra te adorar, ó Rei, foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa onde flui um amor. Mais forte, igreja, vamos cantar. Pra te adorar, ó Rei, pra te adorar,
foi que eu nasci, ó Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui um amor. Posso cantar mais uma? Essa canção agora eu tenho até um testemunho para contar para vocês. Olha só, Espera aí, Juninho. Carlinhos, vem cá, Carlinhos. Esse cara aí, eu conheço esse camarada, né? Conhece esse cara? Conheço. Fala, tá nessa fala. Sou jovem. Conhece esse cara? Fala alguma coisa sobre esse cara. Hoje, quando ele entrou, eu falei assim com o pastor, eu reconheço esse rosto, esse cara. Só que eu estava assim com a impressão um pouco, né? Será que é ele mesmo que eu estou pensando? Ainda mais vestido de pastor, né? Ainda mais vestido de pastor. Há uns quase 8 anos atrás, eu acho, quando o Leléu era dono da... Isso. Eu ainda trabalhava como hold de banda e a gente fez algumas turnês aqui no Noroeste. E eu tive o prazer de, na época, trabalhar, não por causa de trabalhar no mundo, mas de conhecer ele como músico, né? E quando ele entrou ali, eu corri logo pro pastor e falei, eu conheço esse cara. Verdade, Carlinhos, E que hoje bom. ver ele aqui, cara, é tremendo. Oh. Você crê que há poder no nome de Jesus? Há tanto poder que é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Assim como Ele do nada fez tudo, do nada em Cristo, Ele fez tudo em Cristo. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E o meu desejo é que vocês continuem sendo esse cano desobstruído, onde as bênçãos de Deus vão continuar chegando na vida de vocês, passando por vocês e saindo para abençoar a tantos quantos carecem de receber essa graça de Deus. Vai lá, Juninho. Fica aqui. Ô! Tá coroa, ele tá ouvindo muito bem, não. Fala, filho. Vem cá, pai. Estou pensando que eu vou fugir. Então, agora contar, né, um pouquinho de testemunho aqui. Eu não costumo me vestir assim de pastor, como ele está dizendo, não costumo não. Mas eu acho que a ocasião é especial, nem no meu casamento eu me vesti tão bem com a indumentária assim, então eu encomendei essa aqui. Tá? É alugada, não é alugada não, é comprada, minha esposa comprou para mim. Isso é bom. Então, vou contar para vocês uma história que é verídica. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela faz parte do EP da Terceira Igreja Batista, que foi construída, e o Espírito Santo ela nos entregou ali na sua sala. Juntos Somos Melhores. Essa canção já está disponível nas plataformas, também pelo YouTube, você pode ir lá. Juntos Somos Melhores. Então, em um dia desse, em oração, era aniversário de 48 anos de casado, 47 naquela altura, isso, 47 anos de casado, pastor e Dona Ivete. Então vamos cantar essa canção? Ele fala, vamos cantar, mas eu não sei, tá? Ele que vai cantar. Igreja, corpo de Cristo, conectada a Deus, somos a família de Deus, somos a família de Deus, vivendo em unidade, juntos somos melhores. Somos a família de Deus, somos a família de Deus.
Ele nos chamou para sermos companheiros e irmãos. Os campos estão brancos para a colheita. Ele está chamando. Deixa eu botar o fone aqui para ficar melhor. Você está rindo, né, pastor? Comece a pregar o evangelho na rua onde você mora. Comece a dizer do amor dele aí onde você trabalha. O quanto ele fez por você, o quanto ele ama você. Ele está chamando. Comece a pregar o evangelho na rua onde você mora. Comece a dizer do amor dele aí onde você trabalha. O quanto ele fez por você, o quanto ele ama você. Ele está chamando você. Essa canção é muito linda e tem feito muitas coisas maravilhosas para nós ali, enquanto igreja, Terceira Igreja Batista. Amém. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, apenas queremos ouvir a Tua voz neste momento, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu queria deixar um pedido de oração para que os irmãos pudessem estar orando, porque no próximo dia 31, eu e minha esposa estaremos nos deslocando definitivamente para a cidade de Campos. E a Márcia, que está ali ao lado, ela quer ir conosco, mas está querendo deixar São Mateus, mas ela é dona do prédio que nós moramos, e ela não sabe o que faz. Mas, irmãos, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que a nossa mudança ia ficar num valor de aproximadamente R$6.000. E a Márcia e o esposo disseram: pastor, vocês vão levar tudo? E minha esposa falou: não, o apartamento lá não são de 4 quartos como aqui, são de 2 quartos. E muita coisa nós vamos vender. E de imediato eles disseram: pastor, deixa tudo que o senhor não vai levar, que nós compramos e vamos abençoar a mudança de vocês. Irmãos, Deus é tão bom que chegou no valor da mudança. Mas eu louvo a Deus, porque foram 9 anos ali em São Mateus. Queridos, abra sua Bíblia no livro dos Reis, no capítulo 17, de 1 a 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, de 1 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Elias, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor. Ele disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Elias, sai daqui, vai para o leste e fica escondido perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Elias então fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite e a leste do Jordão, ali ficou. Os corvos lhe traziam pão, lhe traziam carne pela manhã e à tarde,
e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Elias, vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá, porque eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi e, quando chegou à porta da cidade, encontrou a viúva que estava colhendo gravetos. Aplique, o Senhor Deus, esta porção da sua palavra aos nossos corações. Queridos, quando eu estava lendo este texto, sobretudo esse capítulo 17, eu senti o desejo de ir até o capítulo 19. E como eu encontrei palavras que veio ao encontro das minhas necessidades. E quando eu comecei a refletir neste texto, eu pude ver que Elias, ele inicia aqui com um brado para uma pessoa que se julgava mais importante da nação, que era o rei Acabe. Esta passagem também, meus irmãos, nos fala dos momentos quando nós somos chamados a realizar grandes eventos, realizarmos atividades as quais brotam em nosso coração. E ali para Elias, como também o Senhor nos proporciona momentos de poder falar a pessoas que ocupam cargos importantes na sociedade, seria ali naquele momento um ato de glória terrena para Elias. Que glória era essa? É que para ele apresentar-se ao rei Acabe era o ponto mais alto do seu lindo ministério. Mas situações como estas, meus irmãos, viveram outras pessoas e foram vivenciadas por pessoas também que tinham uma vida pautada no centro da vontade de Deus. Eu pude ver que Moisés, ele vivenciou um momento como esse diante do faraó. Paulo, ele diante do rei Agripa, ou Agripas. E eu pude ver também João Batista, na presença do rei Herodes. Mas, meus irmãos, eu destaquei somente 2 pontos nesse texto. O primeiro ponto é que Elias estava como um fugitivo solitário. Você sabe o que é viver a solidão? Solidão mata? Mata, né? Solidão mata. Eu tive um tio, que foi um grande musicista. Ele e a sua companheira coabitaram um bom tempo juntos. Um dia ele morreu, ela ficou só. Na semana seguinte ela morreu. Solidão mata. Mas Elias, como um fugitivo solitário, meus amados, o futuro, no entanto, estava reservado para ele algumas surpresas. Olha o que diz o verso 3. Vai daqui e vira-te para a banda do Oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite. Aqui era chegado o momento de Elias cultivar um silêncio, uma solidão profunda junto àquele ribeiro de pouca expressão. Apesar do contraste, apesar das 2 situações, foram subproduzidas por Deus a fim de preparar Elias para os maiores e grandes desafios para a sua vida. Porém, quando Deus também nos convoca para grandes desafios, e logo de início pensamos, será que vou conseguir? Colocamos logo dúvidas. Mas, meus irmãos, Elias, ele não contestou.
O que ele fez? Ele tomou o rumo na sua vida que foi um rumo ditado por Deus. E o que nos impressiona, meus irmãos, é justamente a sua disposição de cumprir as ordenanças deixadas pelo Senhor. Eram ordenanças divinas. Verso 5, parte B desse capítulo, nos diz que ele foi. Ele não titubeou, ele foi. E habitou junto ao ribeiro de Querite. Quando eu olho aqui, esta palavra habitar, eu vejo que ela aqui ganha um sentido mais forte do que o habitual. Olha o que expressa o Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, não descansará. Estão comigo? Estão dormindo. À sombra do Onipotente descansará. Queridos, que felicidade, meus irmãos, poder estar dentro da vontade de Deus. Que felicidade poder saber que existe um Deus, que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro presente em momentos de aflições. Como é gostoso saber que existe um Deus que está sempre com as suas mãos estendidas para derramar sobre nós a sua graça. E como é gostoso saber que os seus olhares são olhares contemplativos. E Elias, ele pôde experimentar a vontade do Senhor. Como é gostoso estar desfrutando desta vontade do Senhor, quer em nosso lar, quer em nosso trabalho, quer num palácio, não importa o lugar, o importante é que estejamos no centro da vontade de Deus. Você crê assim? Diga amém. Segundo lugar, Elias, ele, como estava vivendo como fugitivo solitário, Elias começou a passar falta de pão e falta de água. Queridos, quantos soldados, quantos discípulos do Senhor têm fraquejado diante das situações difíceis? Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós nos encontramos em momentos difíceis e queremos logo jogar a toalha, queremos logo chutar o balde, queremos pendurar a chuteira e deixar tudo para trás. Mas quando nós sabemos que existe um Deus que está acima de todos os deuses, para que ao nome desse Deus todos os joelhos se dobrem, toda a língua confesse que Ele é o Senhor, nós somos reanimados a realizar aquilo que vem da parte do Senhor para nós e que propomos também em nosso coração. Muito embora, dentro da vontade de Deus, aquele homem que estava ali à beira daquele rio Querite, nos diz o texto no verso 7, que passado alguns dias, aquele ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Meus amados, nós somos tentados. Nós somos tentados. Sempre ou não? Alguém pode me ajudar na resposta? Será que sempre somos tentados ou não? Claro que somos. Mas aquele homem, ele pôde experimentar a vontade de Deus. Muitas vezes, meus amados, o Senhor nos prova. E às vezes nós confundimos provações com tentações. Tentações com provações. Mas há outras vezes que Deus nos prova. E qual é a diferença? O que é provação? O que é tentação? O que é provação? O que é tentação? Nós confundimos muito. Há diferença? Será que há diferença nisso? Porque algumas Bíblias aparece a palavra tentação. Em outras,
o mesmo texto aparece a palavra provação. Há vários tipos de provas que podemos ser submetidos, conforme está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 6, que assim diz, assim nos informa, que provas de perseguições existem, provas de doenças existem, provas de problemas sérios existem, posições desencadeadas por Satanás existem. E com isso, nós começamos a perceber que ficamos aparentemente distantes de Deus. E todos estes testes são provações. Porém, há um tipo especial de provação, que é aquela desencadeada por Satanás. Meus irmãos, porque ele visa somente a nossa derrota. Ele visa somente a nossa desgraça. E ele anda a cada instante, batendo a nossa porta, querendo entrar, para destruir o nosso relacionamento com o Senhor da nossa salvação. E quantas pessoas, meus amados, fraquejam na fé, fraquejam no relacionamento com Deus, por quê? Não crer na veracidade da mensagem de libertação, mensagem de salvação. E o Senhor, a cada instante, Ele tem enviado profetas, profetisas, tem enviado mensageiros para apresentar-nos mensagens de libertação, mensagens de salvação, mensagem que transforma o homem de uma vida pregressa para uma vida digna na presença do Senhor. Porém, a provação que Satanás tem procurado fazer com que você possa experimentar é justamente apresentando coisas lindas, e estas coisas chamam-se pecado. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Será que a Bíblia diz que nós nascemos do pecado? Mas há um texto bíblico que diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Nós não nascemos em pecado, porém fomos alcançados, fomos atingidos pelo pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e distanciados ficaram da presença do Senhor. Mas o mais importante, meus amados, que traz paz ao nosso coração, está no verso 23 do capítulo 6, que diz que o salário do pecado é a vida. Estão comigo? O salário do pecado é a? Mas o dom gracioso de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos, aqui está a diferença entre tentação e provação. A diferença entre tentação e provação é mais didática do que prática, pois frequentemente elas se confundem. E toda tentação é uma provação, porém, nem toda provação é uma tentação, ela pode vir a ser uma tentação. Não é isso? Nem toda tentação é provação. Porém, toda provação pode vir a ser uma tentação para te tirar da presença do Senhor. Quer ver um exemplo? Jó. Se nós olharmos do capítulo 1 ao capítulo 42, como Jó passa momentos difíceis ali. Mas no capítulo 42, não, até o 41. Mas no capítulo 42, meus amados, Jó, que sendo provado, ele pôde experimentar a vontade de Deus em sua vida. Quando eu olho lá no capítulo 2, verso 9,
Ali eu encontro esse texto, quando a sua mulher lhe diz: Jó, você nessa situação ainda retém a tua integridade, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Mas aqui está a aparente distância de Deus. Mas, meus amados, assim como Jó, ele pôde experimentar esse momento. Foi exatamente isso que Elias também sentiu, diante da situação de permanecer no lugar que ele estava. Ele ouviu também uma voz de que ali ele passaria grande necessidade. Permanecer firme, meus irmãos, na presença do Senhor é difícil. Não sei se você acha fácil. É fácil, pastor? É fácil, pastores? Permanecer firme na presença do Senhor? Porque a cada instante, Satanás, ele procura nos persuadir com coisas lindas, palavras belas, ofertas muito gordas. Certa feita, abri um parêntese aqui, eu vivi na vida política por alguns anos. Recebia cada oferta podre, nojenta, diabólica. Mas eu tinha um compromisso com Deus. Eu tinha um compromisso com a sociedade. E quantas vezes Satanás me tentava para eu receber ofertas boas? Se eu estivesse aceitado, ou aceito naquela época, com 3 meses eu estava fora do serviço público e podre de rico. Mas eu entendi de que, se o Senhor havia me colocado ali como servo para testemunhar da veracidade do seu poder e dar bom testemunho do meu caráter, eu entendi que deveria rejeitar tudo. Como fui amaldiçoado por muitos colegas. Mas, meus irmãos, um dia, pela madrugada, o Senhor me fala profundamente. Adonias, eu não quero você mais nesta vida nojenta, nesta vida podre, nesta vida que é uma vida de pecado, onde as pessoas aceitam subornos, vindo justamente da dificuldade dos compatriotas, dos munícipes. Irmãos, o legislador, ele legisla sempre em causa própria. Quantos impostos você paga no município em que eu produzi a lei? Em cima desta lei eu vou ganhar dinheiro roubando dos meus compatriotas. Mas um dia o Senhor me falou: meu filho, eu te quero para uma posição muito mais importante. E à noite, às 3 horas da manhã, que é o meu horário de encontro com Deus. Há muitos anos a gente vem falando com Deus nesse horário. E ali eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Que prova! Que tentação! Mas eu tive que tomar uma decisão. E o Senhor estava me chamando para um ministério específico determinado por Ele. E eu pensei: e agora? O que eu faço? Mas uma voz sussurrou ao meu ouvido: ou você abraça o ministério para apacentar ovelhas, ou você continua nesta podridão, no meio desta podridão. Então, meus irmãos, eu entendi que ali eu deveria me abdicar da política e aceitar o convite do Senhor. Muitas provações e tentações nós passamos, porque muito dinheiro
a gente ganha na vida pública. Mas, meus irmãos, também foi um período em que eu nunca tive nada, nem casa para morar, pastor. E quando o Senhor falou um pouco mais, eu pedi ao Senhor uma prova. Pedi ao Senhor, Senhor, fale ao meu coração através da tua palavra. Aí eu fiz como pentecostal, fechei o olho, coisa que muitos batistas não acreditam, né? Fechei o olho e de repente Hebreus 10, lá na frente, a partir do verso, creio que é 35, diz: ainda por um pouquinho, um poucochito de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. Falei, ô Senhor, mas eu quero mais, até aqui eu sei. E ele diz, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu sei disso, Senhor, mas eu quero mais. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ali, eu te recebo novamente, Senhor, como meu único e suficiente Salvador. E a partir dali, a minha vida mudou. Colegas falaram, rapaz, você vai renunciar tudo que você tem, o que você ganha, para ficar com pires na mão, pedindo os crentes para te sustentar. E a minha resposta foi esta, olha, nem os locais que eu trabalhei, nem Secretaria de Saúde, nem esta Casa de Leis, nem esta Casa Executiva, nunca me sustentou. Quem sempre me sustentou foi o Deus dos meus pais. E Ele continuará me sustentando e jamais me deixará passar falta. Queridos, passaram-se muitos anos. Quando eu digo muitos anos, é porque passado eu esqueço mesmo como se tivesse 72 anos. E Deus, meus amados, pôde me dar uma casa, Deus pôde me dar móveis, Deus pôde me dar carro, Deus pôde me dar, mas muito antes disso, uma família abençoada. E eu cantava aquela música que eu aprendi quando vocês andavam de calça curta. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, contente estou com Cristo vou, Deus é bom para mim. Ah, você é bem velhinha, hein, minha filha? Glória a Deus! Brincadeira. Sei. Então, irmãos, voltando ao assunto. Quando sofremos por causa dos nossos erros, ou por estarmos distantes da vontade de Deus, é bem mais fácil nós aceitarmos as situações que nos aproximam. Mas quando estamos sendo consumidos sem causa, é humanamente impossível mantermos uma postura correta. E somente com a ajuda de Deus é que podemos encontrar forças para vencer todas as tentações. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque em meio a tantas tentações, tantas provações, tentações, estou excluindo, provações, me faz recordar quando o primeiro filho nasceu, alguns meses depois, apresentou um problema. E a partir de então, a nossa vida começou a ficar um pouco difícil. A partir de então, eu comecei a trabalhar no meu escritório, dia e noite, e fui trabalhar numa multinacional, e chegava na sexta-feira, eu pedia a Deus que pudesse sensibilizar o diretor para eu trabalhar sábado e domingo, a fim de que eu pudesse aumentar um pouco a renda, porque todo o recurso que o Senhor estava nos dando era para ser investido na saúde daquele filho. Irmãos, quantas lutas, quantas dificuldades. Está rindo porque eu pisei aqui, né? Tudo bem, mas eu vi. Mas olha, irmãos, houve até momentos em que Satanás falou ao meu coração. O pastor conhece aquela avenida perimetral lá no Rio de Janeiro, passa pela Praça 15? Ali não pode passar ninguém. Quantos conhecem?
É só eu mesmo e o pastor. Ali não pode passar ninguém. Certa feita, acabou o meu dinheiro. Acabou. Eu saía lá do Catete e vinha até a Praça Mauá a pé, porque os recursos acabaram. E eu olhava assim entre meio-fio e alguns carros para ver se encontrava uma moeda. E não encontrava. Mas eu chegava no meu trabalho alegre. Certa feita, ao retornar para casa, e andando a pé, e parecia que faltava uns 40 anos para sair o Prolabore. E o Satanás falou, não segue por aqui, vá por aqui. Ou seja, eu ia pela Avenida Rio Branco, Satanás me mandando ir pela perimetral. E de repente ele disse, em voz audível mesmo, irmãos, Satanás fala alto também. Quando chegar em frente à maternidade onde o seu filho nasceu, pula. Queridos, foi difícil, mas a gente conseguiu resistir. Houve momentos que 2 passos ainda foram dados, mas foram recuados pelo poder do Espírito Santo. E os médicos diziam, olha, esse menino só tem vida até aos 2 anos. Não foi isso? Até os 2 anos. E, no entanto, o Senhor permitiu que ele ficasse conosco até os 9 anos, para que não pudéssemos ficar sem nenhum filho. E nesse período o Senhor nos deu um outro filho. E 3 anos depois o Senhor o chamou. Mas que provação, irmãos. Mas depois do caso passado eu disse, como Deus é bom. Como Ele é fiel. Como Ele é um Deus de todo conforto, toda consolação. Mas, meus irmãos, se nós não estivermos focados no Senhor, se nós não estivermos com a nossa vida centrada na vontade de Deus, qualquer vento nos leva. E como nos leva? Depois, no final, meu Deus, por que aconteceu isso? Porque nós demos brecha. Mas voltando ao texto, Elias sendo tentado, ele pôde simplesmente receber uma palavra especial vinda da parte de Deus. Elias, ele passava provações por questão de fome, começou a ter fome, ter sede, mas por outro lado, ele foi sustentado por uma viúva já adredemente preparada pelo Senhor. Chega até a ser vergonhoso um homem ser sustentado por uma viúva, mas no caso de Elias, Deus estava provando a sua fé e a sua obediência. Muitas vezes acontecem coisas terríveis em nossas vidas e nós começamos a reclamar por quê? Por falta de fé. E por outro lado, por falta de obedecermos à vontade do Senhor, obedecer à voz do Senhor e fazer a sua vontade. Mas Elias, ele pôde experimentar. Quando obedecemos a Deus, sempre vemos resultados altamente positivos para as nossas vidas. Elias, ele não recuou. Em meio a tanto problema, ele não recuou. E nós, por um simples problema, nós recuamos. Nós lamentamos, nós reclamamos, ainda mais se faltar o dinheiro para o pão. Ainda mais se faltar o arroz para os filhos. Ainda mais se faltar o café da manhã. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele deixou um exemplo de fé para nós, o seu povo.
quando ele diz no capítulo 37, creio que verso 5 do livro dos Salmos, fui moço, Davi falando, né? Fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a padecer necessidade. Queridos, Deus, Ele está nos chamando, está nos conclamando para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, Ele está nos convocando, meus amados, para apresentarmos neste tempo a mensagem que traz o homem de uma vida nojenta para uma vida saudável na sua presença. Deus está nos chamando para uma renúncia completa. Quantas vezes nós temos estado na casa do Senhor, vamos às celebrações e voltamos para casa sem sentir nada. Mas uma coisa eu tenho certeza, você que entrou aqui nesta noite, assim como eu, você está sentindo a presença do Senhor porque Ele está neste lugar. Ele está querendo incendiar o teu coração nesta noite. Ele está querendo fazer uma fogueira santa na sua vida. E esse é o momento pelo qual nós devemos pensar em reunir todo aquele lixo que nos impede de servi-lo na beleza da sua santidade e jogar nesta fogueira para ser queimado. E à medida que a sarça vai queimando, nós vamos tomando posse da presença do Espírito Santo. Aquele homem que aceitou ser alimentado por corvos, ele foi alimentado por uma viúva. Aquele homem que, nos momentos difíceis, chegou ao ponto de pedir a sua morte, ele recebeu a visita de um anjo. E aquele homem que recebeu a visita de um anjo, ele pôde ser alimentado por um alimento santo. Quando o anjo disse, Elias, levanta daí, porque ele já pensou em morrer e foi se refugiar embaixo de uma planta. Mas o anjo do Senhor disse, Elias, levanta-te daí. O homem que aceitou ser alimentado por corvos, agora está sendo alimentado por anjos. Glória a Deus, aleluia. Mas havia ainda um degrau, meus amados, para concluir. A Bíblia nos diz, no capítulo 19, verso 8 do livro dos Reis, que Elias levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte do Senhor. Sabemos que uma boa alimentação, uma boa refeição é suficiente para nos alimentar durante um dia. Mas a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Irmãos, amigos, igreja do Senhor aqui reunida, a conclusão que eu chego, ela é óbvia. Quem é obediente a Deus, o suficiente para ser alimentado por corvos, desfruta também de um grande privilégio de ser alimentado pelo próprio Deus. O Deus que conduziu Elias é o mesmo Deus que deseja nos conduzir de vitória em vitória ao monte do Senhor. Pastores, irmãos, irmãs, amigos, e é para lá que nós avançaremos pela fé
É para lá que nós avançaremos na certeza de que o Senhor já tem adredemente preparado um lugar para mim e para você. Eu louvo a Deus, meus amados, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem preparado alimentos sadios para todos nós através da sua palavra. E eu tenho certeza que nesta noite Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida. Você crê? Diga amém. Por isso que eu disse que eu sinto que algo de bom vai acontecer. Deus está aqui, sentiremos o seu poder para o seu nome louvar, a sua voz exaltar, falando ao meu e ao teu coração. Porque eu sinto que algo de bom vai acontecer. E é por isso que Ele está incendiando as nossas vidas nesta noite. É por isso que o Senhor te trouxe aqui nesta noite. Você não veio aqui à toa, você veio aqui para celebrar as vitórias brilhantes do passado. E você que ainda não teve o privilégio de ter esse encontro real e permanente com o Deus da nossa salvação, eu gostaria de convidar-te a dar um mergulho dentro de si, ver como está o seu relacionamento com Ele e, quiçá, marque um encontro com Ele nesta noite. Amém? A igreja pode ficar de pé? Vamos adorar o Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus. O quê? A sua noiva, e Ele quer chegar. A sua glória, com Ele morar. Ele vem na mar, junto com os anjos eu vou, que se entregou. Ele vem. Vamos cantar, igreja? Com as coisas daqui eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. O quê? Ele vem, tristeza não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és o Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos chamar, então vem, Tu és o Senhor, o nosso Deus, digno Tu és o quê?
louvor. Vamos clamar, então vem mais uma vez. Tu és o Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos chamar, então vem mais uma vez. Tu és o Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos chamar, então vem, e ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Digno é o Cordeiro, ele vem. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta e o meu nome irá chamar. O Rei, aleluia, ele vem me buscar. Mais forte, mais forte! O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando e o meu nome irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, aleluia, ele vem me buscar, aleluia. Ele vem nos buscar. Aleluia! 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 Até que todos os reinos deste mundo pertençam ao nosso Senhor e Cristo. Até que isso aconteça, cada um de nós tem um chamado dito por Paulo: vivei de modo digno do evangelho a que foste chamados. Nós somos chamados para viver esse evangelho, essa novidade de vida. E esse chamado inclui perseverança, fé, passar por provações, vencer tentações, mas com uma certeza: o Rei está conosco, o reino dele veio. Eu quero encerrar esse tempo juntos, com gratidão no meu coração por cada um que serviu nesse encontro, né? Como o pastor Gabriel, que perdeu a voz, eu também, metade da voz ficou no encontro, mas nós louvamos a Deus, porque a melhor parte é ver essas vidas transformadas para a glória de Deus. E agora, amém, perseverem, caminhem, e vocês não estão sozinhos. Com quem eles podem contar aqui? Aleluia! Há alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus? Esta é uma boa oportunidade. Como eu faço? Como eles fizeram? Entregue sua vida ao Senhor. Alguém em nosso meio, onde você estiver, levante a sua mão, eu quero orar pela tua vida. Se alguém tomando uma decisão lá de Jesus hoje, ouvindo essa palavra, deixando Deus tocar o seu coração, alguém nesse lugar, nós queremos que você se entregue e viva. Talvez você até passou pelo encontro e não chegou a tomar uma decisão real, e Deus está falando com você nessa noite por meio dessa palavra.
Onde você estiver, levante a sua mão, quero orar por você. Alguém nesse lugar, alguém que quer vir até o Senhor, entregando a sua vida para Ele? E se você já fez essa decisão, se você já tomou essa decisão, eu quero convidar você a consagrar a sua vida, mesmo aí no seu local, onde você está. Queria que você levantasse a sua mão para o Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, nós compartilhamos dessa palavra tão poderosa que recebemos nessa noite. Essa palavra que nos ensina que os seus filhos andarão triunfantes, mas isso não significa não passar por luta, isso não significa não passar por batalha. Isso significa que estaremos sempre em tuas mãos. Como Paulo disse, nós dizemos essa noite, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Graças a Deus, porque sempre em Cristo nos conduz em triunfo. A minha oração, Deus, é que nesse ato que renovamos nossa fé diante do Senhor pela palavra que recebemos, ganhamos de Ti força, energia, coragem para vencer essa semana e chegarmos no fim dela vitoriosos para a glória de Jesus. Nós bendizemos o Teu nome, nós celebramos a presença do Senhor nessa celebração, nesse culto dessa noite, e declaramos que amanhã estaremos juntos para estudar a Tua palavra. Na terça-feira viremos novamente para receber, Deus, palavra na terça do poder. E essa terça do poder vai ser única. Nós nunca vamos poder experimentar uma outra terça como essa. O Senhor já preparou tudo. Nós veremos as crianças ministrando sobre nós. Nós veremos, ó Deus, pessoas que nunca pregaram aqui vão estar pregando com autoridade e poder. E eu sei que é só o começo. O Senhor vai nos surpreender, porque essa semana nós teremos nossas células. Essa semana nós teremos, ó Deus, nossos discipulados. Essa semana estaremos juntos. E quem sabe, se o Senhor voltar essa semana, Deus, vai ser maravilhoso te encontrar. Oh Jesus, sinais estão claros da tua volta. E nós queremos estar prontos para te receber como Rei que tu és. Em nome de Jesus nós oramos com gratidão. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Celebre ao Senhor. Antes eu quero convidar o pastor Donias. Pastor Donias, deixa a gente orar por você. Júnior, você está gostando do negócio mesmo, hein? Gostei. Está se empolgando mesmo. Irmão, eu só não canto como ele porque eu não tenho o tupete dele. Se eu tivesse, estava feito. Eu estou incomodado com esse negócio aqui, apertando aqui. É mesmo? Eu nunca usei isso. Nunca usou? Não. É assim mesmo. Não usei. Peraí. Peraí. É que na verdade o seu pescoço é maior do que a gola. Geralmente é assim, entendeu? Estenda a sua mão para cá. Expresse sua gratidão pela vida do pastor Adonias. Quantos pastores Deus usou para levantar, e pastoras? Pastora Aline, do pastor Rogério, pastora Mara, pastor Alain, pastor Amon, pastor Eliseu, pastor Bruno, pastor Rômulo e muitos outros em todas as partes. Senhor, nós te agradecemos, porque como a frase dos puritanos, eu repito essa frase nessa noite: a vida deste homem fala tão alto que eu não consigo nem escutar as suas palavras. Louvado seja o Senhor pela vida dele. Nós o abençoamos e agradecemos por todo o tempo que ele esteve aqui no estado do Espírito Santo, no norte do estado, e ligado conosco na palavra e poder. Que o Senhor o abençoe, abençoe também a vida da pastora Ivete e a sua casa, a sua descendência e todos que estão com eles aqui, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Vida longa ao Filho do Rei e àquele que reina em vida. Porque